Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao Resumindo Além. Meu nome é Felipe. Vamos continuar o estudo espírita com o capítulo 8 do Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível. A gente pensa logo Laboratório do Mundo Invisível como se os espíritos fizessem esses experimentos laboratoriais, só que aqui a gente vai falar sobre os objetos, né? Como que os objetos aparecem pra gente, os objetos espirituais, sobre isso que a gente vai tratar no estudo de hoje. Antes de mais nada, eu não sei se o barulho do ventilador que está aqui do meu lado vai atrapalhar, eu espero que não. Aqui no Rio de Janeiro está muito calor, a dinâmica aqui é muito simples, o resumo do capítulo vai ficar na tela e eu vou trabalhar com vocês de uma forma dinâmica esse conteúdo. Se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, isso aqui é um estudo do Livro dos Médiuns, um estudo espírita, e o projeto do canal, a ideia do canal é fazer resumos das principais obras espíritas para poder reforçar o conhecimento da galera. Te convido a ficar até o final, se o conteúdo for útil, passar para frente para quem está estudando, para um curioso, para quem está começando a pensar em estudar. Isso é muito legal e muito importante, gente. Bom, deixa eu começar então aqui a leitura para a gente poder iniciar o estudo de hoje. Gente, quando a gente pensa assim em uma pessoa, a gente imagina ela com uma certa roupagem. Por exemplo, eu tô aqui usando uma camisa, porta do armário, tem um casaco aqui, né? Também um penteado, quem usa óculos e tudo mais. Os relatos apresentados no capítulo 8, gente, descrevem que os espíritos, eles frequentemente aparecem com esses objetos, né? Túnicas, panos longos ou até mesmo com as roupas que eles usavam em vida, né? A roupa que o espírito aparece não é um tecido como os tecidos materiais que a gente tem aqui. É como se fosse assim, uma projeção, gente, ou uma lembrança, entre aspas, da forma como ele se vê ou da imagem que ele quer projetar para quem ele quer se mostrar. As roupas que eles usavam em vida faz parte da identidade deles, né? Um médico, por exemplo, ele pode se projetar com o seu jaleco, né? Um soldado com a sua farda, né? A vestimenta é uma extensão da personalidade e do estado de espírito dos espíritos. Soa um pouquinho redundante, mas eu acho que deu para entender. E a gente falando sobre a criação de roupas, artefatos e tudo mais, a gente está falando diretamente da energia do perispírito, né? Acredita-se, gente, que o perispírito é um corpo maleável e que se molda de acordo com os pensamentos e a vontade do espírito. Eu estou falando isso todo o vídeo, que é muito importante guardar. Inclusive no vídeo passado eu deixei bem claro que nos estudos espíritas o perispírito é a base para poder entender os fenômenos. Se o espírito acha que deve estar vestindo uma túnica, o seu perispírito toma aquela forma, né? Ele é maleável, ele é moldável. E os objetos funcionam, gente, da mesma forma. Eles não são um objeto físico real, né? Só que eles são uma ideia ou a importância daquele objeto que fica na memória, né? E na energia do espírito, gente. Então, a resposta de onde vêm as roupas dos espíritos, gente, é bem simples. Elas vêm da mente e da energia do próprio espírito. Elas não são feitas de material mundano, né? Elas são feitas de uma matéria mais sutil que reflete o que ele é e como ele se enxerga. E, gente, isso aí é fascinante porque assim mostra que o mundo espiritual ele não é um lugar completamente desconectado do nosso, gente. Existe uma lei ligando os dois mundos. A lei de que o pensamento e a consciência moldam a realidade à nossa volta, seja ela material e seja ela espiritual. O que a gente tem aqui é grosseiro, né? Carne e osso, é físico. O que tem lá é uma coisa mais mental, uma coisa mais refinada, né? Para você que já faz estudo espírita, para você que frequenta uma casa espírita, sempre falam a respeito do pensamento, né? A gente se policiar muito no que a gente está pensando, porque o pensamento atrai tudo que acontece na nossa vida, gente.
A coisa se torna ainda mais complexa quando tem casos que não apenas os mortos, mas também os vivos em estado assim, de desdobramento, né? Eles aparecem acompanhados de objetos. Sim, se a pessoa aparece com um objeto, será que todo objeto físico do nosso mundo tem uma cópia, né? Uma espécie de sósia espiritual? Parece sim uma boa explicação, mas aí começam a aparecer os casos que essa teoria ela não se encaixa, gente. Às vezes essas materializações elas são tão sólidas, né? Tão realistas, que elas iam muito além de ser só uma espécie de, entre aspas, cópia espiritual, né? Era como se o objeto ele se tornasse totalmente físico por um instante. Então, essa teoria da cópia etérea, né? Vocês vão ver isso no livro, é uma ideia interessante, só que ela não é perfeita, né? Ela não consegue explicar todos os casos que foram observados. Esses casos estão descritos no capítulo. Essa questão avança ela ainda mais quando se considera a escrita direta, né? A pneumatografia, muito importante. O que é essa pneumatografia? É quando a escrita se produz sem a intervenção de lápis ou mesmo do médium. Pois é, isso também acontece. É como deixar assim, uma folha de papel em branco em cima de uma mesa, né? E quando a gente volta, ela tá cheia de escrita, né? Como se alguém realmente tivesse pego um lápis, uma caneta e escrito ali, né? O grande mistério é de onde, gente, vem esse grafite, de onde vem essa tinta, né? Se os espíritos podem fazer palavras aparecer do nada em um papel, isso significa que de alguma forma, né, eles criam essa matéria, seja tinta, seja grafite, seja qualquer coisa para poder escrever, ou eles transportam essa matéria de algum lugar. A conclusão é que para essas coisas acontecerem, gente, é preciso que haja, sim, uma fonte de matéria. Os espíritos, aparentemente, eles não criam algo absolutamente do nada. Eles precisam de uma espécie de ingrediente, entre aspas, muitas aspas, invisível, que existe por aí, que alguns chamam, gente, de matéria etérea ou fluido universal. Outro termo que eu também estou usando bastante aqui no estudo. O fluido universal para poder moldar e tornar temporariamente visível e tangível, né? Transformar esse fluido numa espécie de matéria, né? Aqui no livro, né, tem um exemplo que São Luís ele explica que os espíritos eles podem criar aparências materiais utilizando elementos da atmosfera, né? Moldando esses elementos conforme a vontade deles. Eles pegam uma espécie, vou usar aqui o termo, né? Uma massinha invisível que existe no ar, né? Na atmosfera, que consegue moldar essa massinha no formato que eles querem, né? No capítulo aqui tem um exemplo bem legal. Um espírito que quando ele estava vivo, ele gostava de uma caixa de rapé, né? É um objeto para poder guardar tabaco, né? E ele quis aparecer com uma caixa igual. Só que a caixa assim não era uma caixa de verdade, era uma espécie de cópia daquela caixa, uma cópia fantasma. Que ele fez ali na hora usando essa massinha etérea do ar. E por que ele fez isso? Para a pessoa que estava vendo, gente, não achar que estava ficando maluca ou que estava tendo alucinação. Foi um jeito do espírito arrumar, né? Foi um jeito que ele arrumou para dizer, cara, sou eu. Em vida, ele gostava muito da caixinha de rapé. Então, pra pessoa que ele apareceu não achar que tá ficando doida, tipo, caraca, é com ele realmente que eu tô vendo, que eu tô me comunicando, ele ele moldou esse fluido universal a se formar uma caixinha de rapé. Eles também conseguem criar coisas, gente, que não são apenas cópias visuais, né? Mas que eles também têm funcionalidade, né? Mesmo que por um período micro, né? O exemplo da caixinha de rapé. Se alguém cheirasse a caixinha de rapé, realmente a pessoa ia sentir o cheiro do tabaco, como se ela fosse de verdade. Eles poderiam também criar um remédio que curaria uma doença, né? Também criar uma comida que realmente matasse a fome de alguém na hora e etc. Como isso é possível, gente? A ideia de que os espíritos eles usam a matéria básica que existe no ar, né, no ambiente, para poder moldar essas coisas temporárias, dando a elas todas as propriedades do objeto real. Mais uma vez, modelar o fluido universal, né? Só que tem um porém muito importante nisso aí, gente. Isso é uma parada
muito, muito, muito rara. Não é uma coisa que acontece todo dia ou em qualquer momento, né? Que pode ser controlado por qualquer pessoa. Só acontece com permissão espiritual maior, né? Com um propósito sério, né? Ajudar alguém, ensinar alguém alguma lição e nunca para ser usado no dia a dia ou de forma constante. A capacidade de realizar essas manifestações ela varia conforme o grau de evolução do espírito, né? Os que estão no alto da escada, por assim dizer, né, os mais evoluídos, eles conseguem mexer e criar coisas no mundo espiritual com muita facilidade. Os que estão mais embaixo, né, os menos evoluídos, eles também conseguem fazer algumas coisas, mas é mais difícil, né? E também bastante limitadas em certas situações. A parte mais curiosa, gente, é que assim, muitas vezes nem mesmo o espírito consegue entender como ele faz isso, né? Quase que uma parada instintiva, né? Um jeito natural de agir naquele momento, né? E esse instinto de mexer com a energia, com o fluido universal, que explica, por exemplo, como o espírito pode fazer as letras aparecerem numa parede, né? A tal da escrita direta. Ele não está juntando partículas de grafite, mas sim manipulando, né, a matéria mais sutil, manipulando o fluido universal e desenhando com essa luz, com essa energia, né? E acaba deixando uma marca visível. O lance é que não é uma criação feita do nada. O espírito não inventa a massinha universal para ele. Ele só pega o que já existe, gente, e muda essa forma. Ele molda, né? Como pegar um punhado de argila e fazer ali um vaso. Muitas vezes o espírito faz isso no piloto automático, por assim dizer, né? Sem nem pensar muito, somente por necessidade. Ele precisa de algo, né, que modele aquilo rapidinho, que usa e depois se desfaz, né, devolvendo essa massinha para o universo. Então, ou seja, ele pega o fluido universal, modela, faz o que ele precisa fazer, aquilo se desfaz, aquilo volta a ser o fluido universal. Ele pega esse fluido e ó, toma, de volta. Deu para entender? Gente, tudo é feito da mesma matéria universal, né? Todo o universo ele é construído a partir de um único tipo de material fundamental, né? Da mesma matéria, da mesma energia, a chamada energia primordial. E as propriedades são apenas um modo de se arrumar essa energia, né? Se essa matéria universal ela é arrumada de um jeito, ela pode formar a água, né, que é inofensiva. Se ela é arrumada de outro jeito, ela pode, por exemplo, formar um veneno, né? Se a arrumação mudar, né, uma coisa transparente, né, pode ficar opaca. A matéria é a mesma. O que muda é a organização dessa matéria. E qual é o papel do espírito? Se o espírito tem acesso a essa matéria, ele consegue agir sobre ela, né? Então ele não precisa criar uma parada do nada. Não é plum, criou, como por exemplo um gênio da lâmpada, né? Ele só precisa usar a vontade dele para reorganizar essa matéria universal com a finalidade de criar o que ele precisa, né? O espírito, com a sua vontade, ele mistura e modela essa matéria cósmica para poder criar novas substâncias, né? Combinando os elementos de jeitos novos, né? E também mudar as suas propriedades, né? As propriedades de alguma coisa que já exista, né? Alterando a organização molecular desse objeto, né? Isso explica, né, de uma forma mais lógica, claro, como que o espírito pode fazer um objeto aparecer, mudar de forma ou até mesmo se tornar visível, tangível, invisível. Ele não está quebrando as leis da física, gente. Ele está usando uma lei mais profunda que atua sobre uma matéria num nível mais fundamental. E uma matéria que ele tem acesso. Vamos lembrar, as coisas no mundo espiritual são mais mentais, são mais refinadas. A gente não tem acesso a essa matéria porque a gente é pura matéria grossa, cara. Carne, osso, tecido, palpável. Esse princípio ele também explica, gente, fenômenos conhecidos como magnetismo, né? Como, por exemplo, modificar também as propriedades da água pela ação do magnetizador, né? Como assim? É exatamente a mesma ideia da massinha cósmica, só que ela é aplicada em uma situação mais material, né? Por exemplo, a cura magnética ou a imposição das mãos. Vamos pensar da seguinte forma, né?
o fluido magnético, que é a massinha. Esse fluido ele é uma forma, né, dessa matéria cósmica universal, que é uma energia sutil que está em todo lugar, né, que todo mundo tem. Todos nós temos essa energia. Ela é a tinta que o espírito vai usar para poder pintar, né, usando o exemplo da escrita direta. O magnetizador, ele é o canal, é a pessoa que aplica a cura, né? A pessoa usa sua vontade para poder direcionar o fluido, né? A vontade dela é como as mãos do artista dando forma à massa. Espírito, massa universal, magnetizador. Espírito molda, magnetizador, as mãos do artista, aplica-se a cura através da imposição das mãos. Acho que deu para entender. Muitas vezes o espírito do magnetizador, né, ou seja, o que está encarnado, ele recebe a ajuda direta dos espíritos desencarnados, né, e juntos eles usam a vontade para poder reprogramar essa matéria-prima fluídica, né? E o resultado, qual é o resultado? Transformação e cura. Eles moldam esse fluido e o impregnam com a intenção de cura, né? E ao direcionar para a água, para uma pessoa doente, essa energia, ela reorganiza a matéria universal, né? A transformar numa espécie de cura para quem precisa. A cura a quem ou ao que se aplica, né? Por exemplo, na água, a água se torna curativa. Num corpo doente, ajuda a organizar as energias moleculares do corpo para poder restaurar o equilíbrio, a saúde, né? É uma espécie, gente, a grosso modo, de reprogramação energética. O curador, com o seu pensamento, com a sua vontade, né? Muitas vezes, com a ajuda espiritual, pega a energia universal, bruta, né? Fiz até aqui o Hadouken do Ryu, o desenho do Street Fighter, desculpa. O fluido modifica ele, né? Dando uma espécie de nova instrução. Exemplo, cura, né? E aplica através das mãos no paciente. Essa energia, ela age reorganizando a matéria do corpo, né? No seu nível assim, mais fundamental. E assim promove efeitos de fato de melhoria e de cura, né? É por isso que práticas milenares, como a imposição das mãos, que sempre foram vistas como milagrosas, entre aspas, né? Fazem todo sentido dentro dessa explicação, né? Não são magias, não é magia, mas sim a aplicação de uma lei natural, gente, que a gente está começando a entender. Um exemplo, o Reiki, né? Na igreja messiânica também existem formas de aplicação da energia, né? O Jorei, eu tenho um amigo meu que é messiânico, inclusive vez ou outra ele vem aplicar aqui em mim, né? No espiritismo nós temos o passe. São vários tipos dei só alguns pequenos exemplos, né? Mas são vários tipos de aplicação dessa energia que são ensinados em doutrinas e religiões diferentes. Bom, espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado, espero não ter ficado muito confuso, também que o barulho do ventilador não tenha atrapalhado tanto. Se você sobreviveu até aqui, gostou do conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando, querendo começar a estudar, um curioso. O conteúdo é sempre bem-vindo, sempre bastante simples, né? Eu gravo do meu quarto, não tem cenário, não tem nada, mas todo trabalho é um trabalho bem-vindo, se feito no bem, e vocês podem apostar aqui que é feito de coração, beleza? Vou ficando por aqui, bons estudos para vocês, lembrando sempre do lema, fora da caridade não há salvação. Beijo no coração, gente, até a próxima.